Queridos filhos, podemos nos perguntar com muita sinceridade quanto vale o perdão. Seja lá qual for a resposta, não tem uma resposta para essa pergunta. Por quê? Porque o perdão não tem condições. Eu te perdoo, mas que nunca mais se repita. Já pôs condição. Eu te perdoo, mas não quero te ver nem pintado de ouro. Já pôs condição. O perdão ou se dá ou não se dá. Não tem meio perdão. Não tem perdão com algumas cláusulas. Não. Vejamos que Pedro faz uma pergunta para Jesus muito interessante. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aqui não tem matemática envolvida, não. Para o judeu, o número 7 é a perfeição. Ou seja, Pedro fez uma pergunta que aparentemente parece retórica, mas não é. Tanto não é uma pergunta retórica que Jesus responde. Porque o 7 é o número da perfeição. Então Pedro perguntou, para perdoar deve ser sempre perdoado? E Jesus vai dizer, não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por quê? Porque o perdão extrapola tudo aquilo que a gente pode imaginar. O perdão extrapola. E por quê? Porque não podemos pensar o perdão desde um ponto de vista egoísta. Ah, padre, mas me fez muito mal. Tem de perdoar. Padre, mas eu não esqueci. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perdoar não é esquecer. Se a gente esperar esquecer para perdoar, não vamos perdoar nunca. Não somos Deus. Deus tem esta capacidade. Deus esquece o que a gente faz desde que nos arrependamos sinceramente. Agora nós, não, a nossa humanidade não esquece. E exatamente por isso, quando somos retroalimentados por este egoísmo, nós vamos permitindo que o ódio, a mágoa, o senso de vingança tome conta de nós. E essas coisas não fazem bem. Não fazem bem. Do contrário, vai nos destruindo de dentro para fora. E o perdão é justamente o antídoto para tudo isso. É o que vai, de fato, acabar com esse sentimento. Ninguém tem o direito de guardar rancor, seja lá o que tenha sido cometido contra você. Não, padre, mas eu tenho o direito de odiar essa pessoa. Não tem. Não tem. E também não deve rezar para que essa pessoa morra, né? Não, também não. Porque tem gente assim, olha, eu quero que morra. Não, isso não cabe a nós. Não cabe a nós. Eu não quero mal, mas quero bem longe de mim. Não, não é assim. Né? Não é assim. Padre, então tem que fazer papel de bobo? Também não. Ser bom não é ser bobo. Não. A gente perdoa. Mas é claro que algumas situações, minha gente, uma vez quebrada, não se emenda. Não se emenda. Mas isso não significa que nós devemos, por isso mesmo, excluir, desejar o mal, querer assim o péssimo para aquela pessoa. Não, isto não. E Jesus nos faz entender isso com a história que ele conta, essa pequena parábola. Minha gente, ninguém é obrigado a tomar nada emprestado de ninguém. Mas quando a gente toma algo emprestado, é justo que paguemos, não? Sim. Se pegamos algo emprestado, temos de pagar. Então, este patrão foi cobrar aquilo que lhe era de direito, não? Aí o empregado não tinha como pagar. Sim, acontece. Não? Então ele suplicou, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Bom, o patrão se sensibilizou. Podia ter dado lá um prazo de 30, 60, 90, né? Mas não, o que ele fez? Perdoou a dívida, perdoou a dívida. Ou seja, fez mais do que merecia aquele que lhe devia. Foi além daquilo que ele queria. Quando a gente recebe algo desta magnitude, quando a gente recebe algo deste tamanho, o que a gente tem que fazer? Multiplicar isso também na nossa vida, agir também desta maneira.
Mas por vezes, quando a gente lê o Evangelho, fala, nossa, mas que homem egoísta esse, né, padre? Acabou de ser perdoado a dívida e foi cobrar a dívida do outro, pegou no pescoço do outro, diz no Evangelho, mandou o outro para a cadeia. Ah, que coisa horrorosa! Mas por vezes a gente faz igualzinho. Igualzinho. Diante de Deus pedimos, Senhor, me perdoe. Senhor, eu quero a sua graça. Mas quando alguém faz alguma coisa contra nós, não vou perdoar, estou muito magoado. Não vou liberar o perdão. A pessoa não merece, não tem jeito, está perdida. Como assim? Acabei de implorar de Deus o perdão. E veja que a súplica é igualzinha dos dois aqui no Evangelho. A mesma súplica. E por que eu quero que a minha súplica comova o coração de Deus, mas não deixo o meu coração ser comovido com a súplica de perdão do outro? Não é 2 pesos, 2 medidas. Não é isso que o Senhor nos ensina e nem é isso que Ele espera de nós. Então, queridos filhos, olhemos com muita sinceridade para dentro do nosso coração para ver a quantas anda a nossa prática do perdão, para não sermos hipócritas, querermos de Deus o perdão, querermos de Deus o melhor para nós e não darmos isso em troca aos outros. Já pensaram se Deus nos tratasse como merece as nossas culpas? Já pensaram se Deus colocasse condição para nos perdoar? E como nós, me incluo, claro, como nós, por vezes, somos bastante hipócritas na prática do perdão. Queremos o perdão de Deus, mas não liberamos o perdão. É isso que Jesus está chamando a atenção. Como disse, liberar o perdão não é fazer papel de bobo, mas é ser bom na essência do que é a bondade, querer ser aquilo que Deus espera de nós. É fácil? Evidentemente não, mas é necessário para quebrarmos o egoísmo, para não guardarmos nada de ruim dentro de nós, para ao invés de fazermos do nosso coração morada de Deus, fazermos dele uma grande lata de lixo onde vamos jogando tudo lá dentro. Não é isso que o Senhor espera de nós. Pensemos, queridos filhos, o que ouviu esse empregado do patrão ao não agir com misericórdia. E peçamos ao bondoso Deus que jamais ouçamos isso da sua boca. Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Analisemos se estamos fazendo isso. E se ainda não estamos, que possamos passar assim a agir, a darmos o perdão, a sermos também imitadores daquilo que o Senhor tão generosamente, apesar da nossa miséria, apesar da nossa fraqueza, age conosco. E possamos ser homens e mulheres que vivem de verdade a prática do perdão, pedindo o perdão e dando o perdão.